Hoje a gente vai observar o cometa Lulin, que foi descoberto por um estudante chinês em 2007, no Observatório de Lulin, em Taiwan. Nessa passagem por aqui, ele atinge magnitude 5. Pelo que eu estudei, ele está no periélio, o ponto da órbita de um corpo celeste que passa mais perto do Sol. É isso mesmo, a gente está com sorte. Os cometas são mais visíveis quando estão perto do Sol. E quanto mais perto, mais dá para ver todas as suas partes. O núcleo, que é a parte sólida, a cabeleira e a cauda. Daniel, eu só não entendo como é que a gente sabe que o cometa vai passar justamente aqui, hoje. Dá para saber quando o cometa vai ser avistado usando a geometria analítica. As órbitas dos corpos celestes sempre são curvas cônicas. Essas curvas têm esse nome porque todas são resultado de maneiras diferentes de cortar o cone. As órbitas podem ser abertas ou fechadas. As abertas têm forma de parábola ou hipérbole, e as fechadas têm a forma de círculos ou elipses. A órbita dos planetas, por exemplo, é uma órbita fechada. Ela é ditada pela gravidade, a força de atração mútua que os corpos materiais exercem uns sobre os outros. A órbita dos planetas em torno do Sol é levemente elíptica. Entender a mecânica dos corpos celestes sempre foi um desafio para a humanidade, não é, Daniel? É. Ao longo do tempo, astrônomos e matemáticos como Copérnico, Galileu e Kepler criaram vários modelos planetários com base nos dados disponíveis até então. Os movimentos dos astros foram descritos de várias maneiras, desde a composição de vários círculos até modelos intrincados envolvendo sólidos que se encaixavam. E se os modelos funcionavam, muito bem, mas logo surgiam novos dados e era preciso readequar os modelos existentes. E assim, a astronomia ia se desenvolvendo, até que chegou o Newton. Ah, o Newton? Ele formulou as 3 leis conhecidas como leis de Newton, que descrevem o comportamento dos corpos em movimento: inércia, mecânica e ação e reação. E também a teoria da gravitação universal. As leis universais da gravitação, descritas por Newton, demonstram que as trajetórias dos corpos celestes são curvas cônicas. Essas leis foram bem aceitas pelos estudiosos da época porque conseguiam descrever a maioria dos fenômenos celestes. Só que os astrônomos continuaram a usar os modelos antigos até que o Gauss entrou na história. Sim, Gauss, outro alemão, não é? Aquele que ficou conhecido como príncipe dos matemáticos? Ele mesmo. O Gauss se propôs novos desafios além da matemática. Então, em 1801, ele começou a se dedicar à astronomia. Ele foi o primeiro astrônomo que resolveu aproveitar os estudos de Newton. Mas isso foi no comecinho do século XIX. Só depois de mais de 100 anos que foram usar as descobertas do Newton? Pois é, Liane. Mas o que interessa é que Gauss calculou exatamente a posição em que um corpo celeste que já tinha sido avistado deveria ser visto novamente. Em 1801, ele calculou a órbita do asteroide Ceres e previu com exatidão quando ele seria avistado novamente ainda naquele ano. Caramba, que gênio! Calcular a órbita de um corpo celeste que ninguém consegue ver. Que demais! Se você acha isso demais, então vai gostar da história da descoberta de Netuno, o 8º planeta a partir do Sol que foi descoberto antes mesmo de ser visto. Netuno foi o primeiro planeta a ser descoberto assim, por uma previsão matemática, e não pela observação direta. A descoberta aconteceu porque foram verificadas perturbações na órbita de Urano, que só poderiam ter uma explicação. Algum corpo celeste desconhecido estava exercendo sua força gravitacional sobre a órbita do planeta. A partir dessa constatação, 2 astrônomos calcularam a órbita do planeta desconhecido. O britânico John Couch Adams, em 1843, e o francês Urbain Le Verrier, em 1845. E no ano seguinte, esse planeta foi finalmente observado e batizado de Netuno. Verrier, por 1 grau, não chegou ao cálculo exato da órbita do planeta, e Adams errou por 12 graus. Poxa, que fantástico! E tudo isso só foi possível por causa do Newton, que constatou que as órbitas são cônicas. Graças a ele, podemos observar a passagem de um cometa. É só fazer os cálculos da órbita. Mas, cometa é que nem planeta? Tem órbita fechada? Alguns cometas, sim. O cometa Halley, por exemplo, tem órbita fechada em torno do Sol. É o que chamamos de cometa periódico. O período orbital do Halley é de 75,3 anos. Seu último periélio foi em 1985 e o próximo será em 2061.
Mas nem todos os cometas têm órbita fechada. A trajetória de uma órbita aberta, como já vimos, é uma parábola ou uma hipérbole. Os cometas de órbita aberta não passam novamente pelo mesmo lugar, isso é, não são periódicos. Exatamente. Mesmo assim, dá para calcular por onde eles vão passar. É o caso do cometa Lulin. Através de cálculos, os astrônomos já sabiam que ele poderia ser visto a cerca de 1 grau ao norte da constelação de Virgem no dia 18 de fevereiro. E foi o que realmente aconteceu. E hoje, dia 23 de fevereiro, ele pode ser visto a 2 graus a sudoeste de Saturno. Mas grau não é medida de ângulo? Isso também é usado para medir distâncias? Para observar objetos no céu com os nossos telescópios, é o único jeito, Liane. É a chamada astronomia de posição. Imagine que quando você aponta para uma estrela no céu, uma grande reta se forma, uma reta que vai do seu dedo até a estrela. Todos os pontos dessa reta imaginária estão na mesma direção no espaço, mas a que distância? Não dá para saber, né? Olhando daqui da Terra, só dá para determinar a direção. E nessa direção pode ter um monte de estrelas, com distâncias diferentes umas das outras. Exatamente, Liane. Só que para quem está observando o céu aqui da Terra, a distância não interessa. Apesar de sabermos que existem 3 dimensões, nós temos uma visão chapada, em 2 dimensões, sem profundidade, só com altura e largura. Para o observador na Terra, a distância, ou seja, a profundidade, não pode ser verificada. A representação do céu como uma esfera celeste traduz exatamente isso, não é? Bem lembrado, a esfera celeste é como se fosse um globo imaginário, com o centro no observador. Dessa forma, independente das distâncias, dá pra gente determinar a posição dos astros como se todos estivessem coladinhos nessa cúpula imaginária. Acho que eu li em algum lugar que essa concepção do céu, como se fosse uma cúpula, tem origem na Grécia Antiga, justamente por causa disso, porque não dava para verificar a distância entre os corpos celestes. Isso mesmo, essa visão acabou se consagrando de tal forma que o conceito de astronomia de posição prevalece praticamente até hoje. Mas atualmente já existem técnicas mais avançadas que permitem identificar distâncias em função do brilho da estrela observada, por exemplo. De qualquer forma, ainda hoje usamos ângulos para medir posições astronômicas e para saber para onde apontar o telescópio para observar uma estrela, porque em astronomia de posição, o que interessa é a posição relativa entre os astros, e todos os métodos para fazer esses cálculos são obra da geometria analítica, Liane. Mais especificamente, da geometria esférica, que é baseada em arcos e ângulos. Eu acho que eu preciso aprofundar os meus estudos de geometria esférica. Bom, mas vamos voltar às nossas anotações de hoje sobre o cometa. Vamos sim. Lembre-se que nós dois estamos no hemisfério sul, mas em lugares diferentes do planeta. Nossas anotações podem ter pequenas diferenças entre si. A gente vai comparando.